um dos maiores comunicadores de Mato Grosso, que toda terça-feira senta ao meu lado com o seu quadro Vendas e Negócios. O propósito dele é contribuir com a sua vida. Quer bater suas metas de venda? Ainda não bateu? Tá preocupado com sua cabeça? Já abriu ali as planilhas? Calma! Ouve Márcio Barreto que os caminhos vão se abrir. Se você não segue ele, segue na rede social. E ele tá aqui depois de passear por 10 países. Já voltou para o seu lugar, que é essa bancada. Márcio Barreto, meu amigo, bem-vindo! Marcela Vasconcelos, que honra, que alegria. Me dá um abraço aqui, vem cá, dá um abraço. Agora ao vivo. Querida, pô, 10 caramba. países, que chique! Que bênção, né? Que bênção. Você também é viajada, que eu sei. Foi maravilhoso, Marcela, mas eu vou falar um negócio pra você. A parte boa da viagem, a melhor parte da viagem, é quando a gente volta pra casa, de verdade. Dormir na nossa cama. Olha, é outra... Bom, tá? Muito grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez conhecer alguns países, mas voltar pra nossa caminha, pro nosso povo, pra nossa gente. Pro nosso arrozinho com feijão. Ai, não, um bifinho, um contrafilezinho, a parte do ancho ali, gente, isso é bom demais. Não, eu quando volto, sabe o que eu quero muito? Arroz, feijão e ovo frito. Ah, eu também, cara. E carne, porque... Você é carnívoro? Eu sou. Não, sabe que eu nem sou tão carnívoro, mas diante de tanta abstinência de carne na Europa, porque... Quando você encontra uma carne, não é aquela carne. Não tem o sabor, né? Não é a mesma coisa. E então, o camarão é muito mais barato. Você come camarão. Mas enfim, Marcela, tava com muita saudade de você. Também. A gente se encontrou até aqui online, agora estamos aqui, ó. Estão dividindo a tela ali, mas a gente tá do ladinho, tá? Estamos de ladinho aqui, né? Mas que prazer, que honra voltar aqui a essa bancada e poder contribuir, né? A gente sempre tem essa troca, né? A gente entrega conteúdo, a gente traz grandes especialistas. Hoje nós temos um especialista nota ainda. 10. Ainda não. Que eu quero falar aqui deles também, que dão todo o suporte pra gente. Casa Prado, vestindo os homens elegantes há 70 elegante, anos. Né? Você acha que eu tô elegante? Eu tenho certeza. Você curtiu? Olha lá, é novo esse, né? Novo, Estoque novo ali, Casa Prado, com nova coleção, né? Tô vendo. Em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. E também Grupo Saga, mais de 50 anos aí, realmente especialista, né? A gente tá aí a chave do nosso automóvel também. Anderson, aqui. Pode dar destaque. BYD, gente. A BYD em Mato Grosso é Saga. Está eletrificando todo o estado e, por sinal, eu estou pilotando o BYD há quase 1 ano e meio, viu? Já? E posso garantir. É uma super máquina. Você que não testou ainda, faça um test drive. Uma das provas concretas é você andar no automóvel para ver o quão eficiente, o quão incrível ele é. Você vai perceber que o valor que é pedido parece barato diante de tudo que é entregue. É sensacional. Custo-benefício para lá de maravilhoso, Marcela. Vestido nessa beca, dirigindo um BYD. Que é isso, hein, Márcio Barreto? Mas antes eu quero perguntar um negócio. Não adianta fugir, não quero resposta em cima do muro. Qual o país que você mais gostou de visitar dessa vez? Ai, Marcela. Só pode escolher um. É difícil. Foram 10, tá, Brasil? Na verdade, a gente acabou só fazendo... Foram 4 países novos. Então, vou falar dos novos ali. Isso. A Alemanha marcou bastante para mim sobre a sua história, né? Por eu ter acompanhado um pouco do Muro de Berlim. A homenagem ali ao Holocausto também. Foi um país que mexeu muito comigo, viu? Pronto. Isso aí. Berlim, Berlim. Alemanha. De forma geral, é isso. Barreto, tem carinho chegando aqui pra você? Antes, deixa eu deixar aqui registrado. A Camila tá mandando um abraço pra você, falando que é sua fã. E olha aqui também, tem o Luciano perguntando do seu curso, que ele viu um vídeo. Vai ter curso de novo, Barreto? Vai ter nova imersão. A gente, para nossa alegria, a nossa lista de espera extrapolou ali os números, né? Boa. Teremos novamente em Cuiabá e algumas praças do Brasil também. Mais uma imersão, Vendedor 24 Horas. Estou muito feliz que a gente tem conseguido juntos. Nada sozinho, né, Marcela? E já tem data? time. Ainda não. Vamos lançar a data em breve. Luciano, acompanha lá esse vídeo que você viu do Barreto. Então tá valendo. Tá valendo. Estamos chamando já. E tem que ficar atento para não perder. No nosso perfil lá tem um formuláriozinho. Vai lá, se aplica essa vaga, tá? Aplique-se essa vaga. O certo é esse, né? Se aplica errado. A Cíntia Chagas ensina pra gente, Marcela. Eu apresentei ela semana passada. Eu tô sabendo. Você e Cíntia Chagas, Posso te contar uma curiosidade de Cíntia Chagas? Conte-me tudo. Cíntia Chagas me confidenciou que ela ama piqui.
Aí você imagina a Cíntia Chagas roendo um piqui, aí ela ensinando, né? Ela come com arroz, ali me explicou, mas toda vez que ela vem em Cuiabá e Mato Grosso, ela tem que comer um piqui. E é com a mão que ela come? A minha dúvida é essa, porque a Cíntia é muito chique. Foi, mas eu acho chique roer um piqui. Eu também, com a mão mesmo, né? Mas ela falou que não, que daí ela come o arroz com o piqui, porque fica ali fatiadinho. Na manha. Exatamente. Ela é chique. Tá Abraço certo. pra você, Cíntia Chagas, né? Chique, né? Chiquíssima. Marcelo, tem que falar desse camarada. Bora logo aumentar a nossa roda. Nosso convidado de hoje, ele vem com um tema muito especial, que é o segredo dos times de alta performance em vendas. Gostei. Ele traz um segredo pra gente aí e é um cara que tem bagagem, como diria, tem envergadura moral para falar sobre o tema, tá? Tá em vendas há muitos anos. Eu tô falando do Leonardo Huguenay. Não confunda Huguenay, esse sobrenome Huguenay, com Huguenay. É Huguenay mesmo, como eu pronunciei agora, tá? Gerente de vendas da Vivarte, do Grupo Vivarte. Um abraço também pro Vitor aí, toda a família aí da Vivarte, né? Um time que a gente tem se conectado cada vez mais. Sim. E o Léo, inclusive, é essa ponta de conexão. O Leonardo, ele é arquiteto urbanista de formação, pós-graduado em gestão comercial e vendas pela Unic. Tem vasta experiência também na área comercial, atuando como empreendedor digital e gestor comercial. No mercado imobiliário, ele foi corretor e campeão de vendas de grandes empresas, como a Ginco Urbanismo, e atualmente é gerente de vendas do Grupo Vivarte, especialista em rentabilidade imobiliária, alavancagem patrimonial e aposentadoria imobiliária, ou seja, ele dá suporte para o cidadão. Você que está preocupado aí com o seu futuro, tem que parar de se preocupar e trocar uma ideia com esse camarada. Já segue ele nas redes sociais, Leonardo Huguenay. Bem-vindo à bancada do CBN Vendas e Negócio, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. Estou imensamente agradecido pela oportunidade de trazer um pouquinho aí da nossa experiência, do nosso conhecimento. E agradeço realmente estar aqui com vocês hoje. Que isso, a honra é nossa, né, Marcela? Total. E já sabe, né, Barreto? Quando senta aqui, a gente faz questão de aproximar os nossos convidados do nosso ouvinte, audiência qualificada. Conta um pouco da sua história. Você é cuiabano? Cuiabano. Nasceu no Hospital Geral? Foi. Ah lá. Aí, ó. Já gostei. Sabe tudo, Marcela. Você só traz gente boa. Boníssima. Sou cuiabana, família cuiabana, né? Tradicional aqui, família Huguenay, família Louzik. Tem um pedacinho também da Dorileu que a gente está falando ali, né? Legal. Sou arquiteto de formação, sou músico também, apaixonado pela música. Verdade, não falei disso aqui nesse breve currículo. Toca? Baterista. Brabo, hein? É um sonho que nunca se acaba, então direto a gente volta tocando. Tem uma banda sua agora, em atuação, qual é o nome? Na verdade, a gente está em ensaio agora, né? Sim. A banda mais antiga, que é o Blackjack, a gente deu uma aposentada. Boa. Né? Seguramos um pouquinho aí a questão dos ensaios, tocar. Agora eu tô com uma banda nova, de uma galera, inclusive de mercado imobiliário também, são 3 integrantes. Pode falar o nome? Pode, chama Rota 65. Rota 65, Isso. Pô, nome bom, né, Marcelo? Muito bom. A gente tá nos ensaios, tá fazendo um repertório bem legal, bem comercial, assim, na pegada do Dino Fonseca, Olha que show. nessa ideia das versões. E em breve a gente quer estar aí nas melhores festas de Cuiabá fazendo um som. Essa rádio não toca música, não pode prometer que vai tocar música pra você, mas a notícia a gente vai tocar, né? Com certeza. Quando tiver novidades, vamos por Se trás. a gente vez toca, outra, né? pede licença poética e 30 segundos eles Rola, liberam. Marcela. A anfitriã falou, tá falado. É isso aí. E aí, assim, comecei, na verdade, a parte comercial foi no finalzinho da faculdade, né? Onde eu entendi que eu gostava realmente era de vender. Então, passei um pouquinho para esse mercado da publicidade que eu comentei com você agora há pouco. E quando eu fui para São Paulo com a minha banda, que eu morei alguns anos lá, quem vendia o show da banda era eu também. Então, cara, contratante, ia falar de cachê, de business, de negócio. E aquilo ali foi tomando corpo, não deu certo. Nós fizemos um trabalho muito legal lá em São Paulo há alguns anos. A banda não deu certo, né? Porque o certo que a gente fala é aquele sucesso que a gente busca, né? Porque deu muito certo pra gente aqui, a gente curtiu demais. Com certeza, nós tocamos na rádio, Blackjack, com uma música estourada, vezes, né? Um Beijo Tão Sorri, enfim. Boa. E quando eu voltei para Cuiabá, tive a oportunidade de abrir um negócio digital, que foi o Cabeça de Pacu. Sim, né? Pô, e um desafio muito grande em processo de vendas, né, cara? Muito Naquela grande, época, porque ninguém conhecia, a maior parte dos empresários não investiam digitalmente, e aquilo já era um pezinho assim para o primeiro anúncio digital. Quantos clientes nós tínhamos que não tinham uma página na internet, não tinha nada. Verdade. Se você digitasse o nome da empresa no Google,
ele não tinha nada, nem Zero o Google presença Maps, digital, zero. E os anúncios que nós fazíamos nesse site acabava gerando ali até algo orgânico para esse empresário. Então, a gente ajudou muitas empresas a colocar o pé no mercado digital, né? Top, e ali a gente teve, inclusive, já iniciou uma pequena equipe de vendas. Eu cheguei de ter 3 vendedores na empresa, né? Eu também fazia venda, fechava os anúncios, os contratantes. Cheguei a ter 3 vendedores. Durante alguns anos, sucesso de vendas, mas como um grande furacão, ele passou como outros negócios também no Brasil. Mas bem que eu queria aí um cabeça de pacu hoje para ter uns descontos especiais. Cara, eu acho que mudou bastante, Márcio. Eu acho que se a gente tivesse olhado como algo duradouro, a gente poderia ter migrado, continuado com aquela ideia das ações de desconto, mas de repente algo diferente, né? Um Instagram, hoje eu vejo tantos Instagrams hoje aqui, que não vende nada, mas é um anúncio ali por trás, né? Ele tá vendendo alguma coisa. Tem algo por trás. Exatamente. Ou de repente migrar até pelo voltar ao físico, né? O que era a ideia do desconto? Era aquilo que era, lembra na lista telefônica que você rasgava ali o ticket de desconto? Boa. Só que era digital. Então a gente poderia ter pensado em alguma coisa para que esse negócio continuasse. Mas naquele momento a gente acabou fechando a empresa. Na verdade, eu vendi a empresa em 2016, mas acabou aí encerrando as atividades. Te trouxe muita experiência de vendas também, né? Porque quando a gente fala de mídia, né? Vender mídia, porque no final das contas era uma oportunidade para propagar ainda mais a imagem da empresa, né? Ó, alguns números aqui que eu vou lembrar de cabeça, tá? Eu tive uma academia que nós vendemos 300 mensalidades em menos de uma semana. Caramba. Eu tive um restaurante que nós vendemos era aquele crepe, né? Eu acho que nós vendemos 3.000 crepes em menos de 24 horas. A parte de shows, eventos. Ficava de olho no site. Cara, aquele show do Cristiano Araújo, eu vendi 3.500 ingressos que foi gravado aqui em Cuiabá. Foi gravado sucesso, aqui em Cuiabá. Né? Minha esposa estava gestante na época, fez a portaria comigo, Caramba. que era muita gente, né? Nós vendemos 3.500 ingressos. Então, assim, a gente teve uma representatividade muito legal no mercado cuiabano e mato-grossense. E aquilo foi onde eu conheci empresários, conheci empreendedores, né? Abriu muitas portas para mim. Hoje, parte desses empreendedores, empresários são meus clientes dentro do mercado imobiliário, né? Aí já é um e ali network, onde eu comecei, né? o tal do network, que eu não sabia o que era. Normal. Mas se relacionava bem, circulava bem, né, Léo? Sempre foi assim, né, Léo? Sempre foi assim, cara. Pô, que bacana, cara. E aí, como é que você descobriu esse universo tão incrível? Eu acho muito fascinante o mercado de imóveis, tá? E de uma forma diferente, né? Porque a proposta que você traz para o mercado hoje, a sua atuação junto à Vivarte, né? É diferenciada, é uma outra proposta, né? É uma outra proposta. O mercado imobiliário, ele entrou na minha vida a partir do momento que eu deixei de ser empreendedor. Falei, olha, agora eu quero ter a experiência de trabalhar para uma grande empresa. Legal. Né? Ao invés de ficar pensando em estratégia, em ideia de marketing, eu quero executar aquilo que outras pessoas com mais experiências vão trazer. Pô, incrível, isso aí. Aí o que eu fiz? Saí de empreendedor, de empresário, para corretor de imóveis. Né? Eu entrei em 2017 na Ginco Urbanismo, que foi uma escola para mim. Legal. É a maior loteadora, acredito eu, do estado do Mato Grosso, né? Com empreendimentos aí, Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães. E ali eu comecei a ter realmente uma aula dos processos da venda que eu ainda não tinha. Perfeito. A venda, para mim, ela era algo muito assim. Eu já trabalhava com CRM, que eu sempre achei muito importante, mas eu não sabia o passo a passo da venda, né? Eu não sabia conduzir esse cliente dentro do CRM, dar follow-up. Então ali eu fui aprendendo todo esse processo da experiência que uma grande incorporação já tinha dentro do mercado de vendas. E daí pulo para mexer com esses imóveis de investimento, né, onde as pessoas têm rentabilidade. Você é um especialista hoje nessa área, né? Isso, exatamente. Aí como é que funciona? Trabalhei alguns anos ali e um dos sócios da empresa que eu sou gestor hoje prestava serviço ali dentro da Ginco Urbanismo, na parte de engenharia, ele me conheceu. Né? Quando eu saí da empresa, ele me chamou para trabalhar, porque esse projeto dele estava muito no início. Então, só para você ter ideia, eu e o sócio, que é o sócio administrativo, comercial e marketing, o início da empresa era ele sentado numa mesa e eu em outra. Então começou assim em 2021 para 2022
E de lá para cá nós crescemos, sei lá, 1000%, 2000%, não sei nem te falar agora aqui. Caramba. Nós temos uma equipe comercial hoje de mais de 15 pessoas, só equipe comercial. Hoje, né? Aí marketing, engenharia, administração, contabilidade, né? Então nós estamos numa crescente muito grande. Por quê? Porque nós trouxemos um novo modelo de negócio para Cuiabá, né, que são imóveis compactos para geração de renda para investimento. Cara, tá? Resumindo um pouquinho do negócio. Não, isso começa a mudar o jogo, Marcela, porque existe aquela pessoa que é o vendedor de imóveis, né? Com todo o respeito, gente, mas tem aqueles que entendem a necessidade de um cliente, se ele quer morar, se ele quer para investir, ele vai lá buscar e vai trazer uma rentabilidade, porque eu acho que todo mundo está querendo uma fonte de renda aí. Imagina você descobrir que você pode se aposentar através de uma aquisição de um imóvel. Exatamente. Ou mesmo ter uma alavancagem ou uma rentabilidade. Aí só mesmo um especialista. Que é aí que eu gosto, né? Que eu falei aqui do vendedor de imóveis, mas vendedor de qualquer produto ou serviço, gente. Quando você é um especialista, e aqui a gente está diante de um, tá, Marcelo? É muito legal falar disso. Eu digo porque eu já assisti muitas palestras, algumas palestras do Leonardo, falando em como aplicar. E eu estou muito interessado e continuo querendo acompanhar isso. Sim. Quero que você me ajude nessa caminhada. Que é justamente isso. Muita gente é boa para ganhar dinheiro, mas não sabe fazer o dinheiro render. Ou multiplicar. Ou multiplicar. E essa é uma das formas, né, Léo? Hoje, o maior desafio nosso hoje, Márcio, na verdade, é trabalhar a mente do nosso cliente, né? Trabalhar a cabeça do nosso investidor, aonde dentro da nossa empresa ele não está sendo atendido por só um corretor de imóveis que quer tomar o dinheiro dele. Boa, ponto, tá? boa. Antes de fechar qualquer negócio hoje lá na empresa, esse cliente ele passa por uma espécie de treinamento, porque a nossa apresentação do nosso imóvel, na verdade, ela é uma apresentação de um modelo de negócio. É aquele aumento de nível de consciência. Exatamente, né? exatamente. Tá? A pessoa ela não vai investir hoje em imóveis aí de 13, 14, 15, 17, 18 mil reais o metro quadrado sem entender como que isso vai voltar de benefício para ela. Vocês fazem questão disso, né? Eu tenho que fazer isso para ele muito entender. Legal, muito tá? legal. Porque senão ele vai fazer um comparativo com aquele imóvel que ele mora, ou imóvel de moradia, que não é a outro ideia. jogo, né? É outro jogo, é outra ideia. Legal. E nisso a gente traz dados de IBGE, eu falo do comportamento das novas gerações, eu venho mostrando para o investidor como o mercado está mudando e por que os imóveis mudaram. Porque existe uma nova demanda, existe um novo público, existe uma nova geração que vai consumir o mercado imobiliário para os próximos anos. Não vá numa apresentação do Léo. Você for, você vai assim, Márcio, eu fui. Então, qual foi o imóvel que você comprou? Eu vou perguntar para você. Olha, ele vai falando e parece que ele está lendo a minha mente, porque eu passei o feriado buscando, eu e Paixão, esses imóveis para investimento compactos, analisando localização. Nós temos filhos adolescentes e você senta aí. Imagina como quantas pessoas também não otimizaram esse feriado para se organizar e pesquisar a respeito. Olha, uma das coisas que você já falou aí, e dentro da escolha do imóvel, moradia ou investimento, eu falo que para você, falo hoje com certeza de 60% a 70% da tomada de decisão de uma pessoa na hora de comprar imóvel, essa palavrinha que você falou está em primeiro lugar, chama localização. Sim. Tá? Então, o investidor ele precisa entender que a localização ela vai trazer algo agregado para aquele imóvel ou não. Legal, o dado é importante, localização. Exatamente. E as mulheres, viu que a Marcela que chamou, Paixão, elas continuam sendo decisivas ou o homem, não, eu quero morar aqui, acabou? Funciona assim, lá na empresa, como a gente lida muito com investimento, né? Se eu tiver um cliente hoje na minha mesa e ele falava assim para mim, olhar no meu olho, Leonardo, tá fechado o negócio. Se a esposa dele não estiver ali junto com ele, eu preciso ler muito bem esse cara. Que se eu entender que essa esposa tá na casa dela e essa esposa participa das decisões, eu não fecho o negócio com ele, eu enrolo ele. Olha aí. Não, hoje não, eu enrolo, cara. Em defesa das mulheres. Eu enrolo ele. Gostei Por disso. quê? Porque eu sei que a mulher hoje faz parte da tomada de decisão, principalmente quando você fala de algo de médio e longo prazo. E aquele recurso é da família. É verdade. Aquele recurso é da família. Ainda que não seja para morar, né? Exatamente. É nosso, né? E se é nosso, e outra. E eu acho que tem muito. Você falou uma coisa muito interessante. Tá muito ancorado na nossa mente Minha mãe, por exemplo, partiu, mas realizou o sonho dela. Casinha azul, cheia de florzinha lá em Araruama, região dos Lagos. E claro que ali era para morar, né? Ela queria morar.
Mas se perguntasse pra minha mãe, vai comprar um outro imóvel, ela acho que ela ia querer participar, ia querer estar presente na tomada de decisão. É muito legal isso da sua parte, muito, né? cara. Assim, a gente tem essa consciência e minha equipe hoje lá ela é treinada para ter essa leitura do cliente quando está ali, né? Só para você ter ideia, hoje, que é o time de venda que a gente fala, né? Hoje, para eu fechar uma venda, eu preciso de 3 atendimentos com aquele mesmo cliente. Tenho exceção? Eu tenho. Tiveram clientes que nós fechamos no primeiro atendimento. O cara já está determinado, exatamente. já geraram uma autoridade. Exatamente. Mas aí 90% dos nossos fechamentos são 3 atendimentos. E a mulher participa no mínimo de 2. Eu digo mais, Leonardo, ela não faz parte, ela é parte dessa decisão e que a gente veja, né? Santo Papa Francisco, um vídeo que eu vi antes de entrar aqui no ar, ele falando da importância das mulheres que fazem esse mundo fluir e andar. E esse comentário é fundamental. Se você, assim como eu, está buscando investimento, localização, imóvel compacto, é uma tendência mundial, viu, minha gente? Que eu pesquisei bastante. E tem sim aqui no nosso estado, na nossa capital, e a gente está conversando com um super especialista no assunto, Leonardo Guiney. A gente tem um intervalo que chega estrategicamente, repórter CBN trazendo as principais notícias do país, e daqui a pouco tem mais informação local e tem, é claro, vendas e negócios nessa tarde chuvosa de terça-feira. Não saia daí. 8 minutos, terça-feira chuvosa, 22 de abril de 2025. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá no seu segundo tempo com vendas e negócios. Márcio Barreto já está aqui na bancada. Se você ligou seu rádio agora, bem-vindo, bem-vinda ao Faleiro que te interessa. Já participou? Já mandou o seu alô? Tá na hora, hein? 99803-5580. É sobre servir você, o resto é bobagem, então comenta, participa, me conta onde você está nesse momento. Chove na capital mato-grossense, está complicado aí no seu caminho? Manda para cá o seu alô, com certeza vai ajudar muita gente. E por falar em ajudar, tem um recado importante, atenção, porque a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a Cinfra, ela informa que o trânsito no trecho do Portão do Inferno, MT 251, foi interrompido às 14 horas desta terça-feira em razão de forte chuva no local. A interrupção, ela segue o protocolo de segurança que foi estabelecido como uma forma de prevenir deslizamentos e evitar acidentes ali naquela região. Na estação meteorológica do local foram registrados mais de 50 milímetros de chuva no início da tarde de hoje. Ainda não há previsão de liberação do trânsito, mas uma vistoria ela vai ser realizada daqui a pouquinho, prevista para as 16 horas, para verificar a situação da rodovia. Enquanto a rodovia estiver interditada, atenção você motorista, a rota alternativa indicada pela Cinfra é que você que está me ouvindo agora, que está pegando a estrada, que os motoristas possam transitar entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães através da BR-163, 070 e até Campo Verde e depois pela MT 140 e 251 até Chapada dos Guimarães. Eu sei que é um trajeto mais longo, mas necessário. A gente já explicou aqui esse protocolo de segurança em caso de chuva intensa e é o que acontece nesse exato momento, interdição na região do Portão do Inferno. Alerta feito, tá na hora de voltar para Márcio Barreto, chique. Põe Márcio Barreto nessa tela, todo de casa. Que é isso, hein, Márcio Barreto? Que fazem chique. Ó. Metido ainda por cima. Você acha? Casa Prado, né? Tem um abraço de Geraldinho também. Tá seguindo o Casa Prado Open, inclusive, viu? Olha. Um evento incrível ali no Tênis Clube. E grande abraço, família Casa Prado aí. A Priscila, seu Geraldo Prado também. Toda a família Casa Prado em todos os shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. Eu devo lembrar vocês também agora que na hora de escolher o seu automóvel, gente, o próximo automóvel, o próximo carro da família ou seu carro tem que ser no Grupo Saga, gente. São mais de 50 anos de tradição para você escolher a bandeira que você quiser. Como a gente falou aqui no início do programa, a BYD, pode ser Jaguar, Land Rover, Hyundai, Chevrolet, é você que manda. Renault também, enfim, tem o Primeira Mão, onde você encontra veículos seminovos também com garantia, com procedência. E sem dúvida alguma, fazer negócio com o Grupo Saga traz muito mais tranquilidade para você. E comprar com quem realmente entende, para você viver uma experiência de compra de repente, que você nunca teve na vida, vai ser no Grupo Saga, viu? Passa lá. Grupo Saga tá
pertinho de você, alguma concessionária, escolhe a bandeira e vai lá e garante seu carrão. Lembrando que o seu usado também serve como entrada. Minha amiga Marcela Vasconcelos, que tarde é essa, hein? Que tarde maravilhosa, hein? E estamos aprendendo, já organizando investimentos. Coisa boa a gente conversar com um especialista. Você sempre diz diferenciado, né? É diferenciado porque, gente, quando a gente precisa de alguma coisa, lembra disso, gente. Toda vez que nós tivermos um problema ou uma situação que nós não conseguimos resolver, quem que a gente procura? Um especialista. Um especialista. Então, quando você estiver preocupado aí, poxa, eu estou precisando, né, escolher um imóvel agora, seja para morar, seja para investir, quem que você tem que procurar? Um especialista. Exato. E ele está aqui sentado. Nós trouxemos ele para vocês. Hoje ficou fácil. Leonardo Huguenei, meu amigo, bem-vindo mais uma vez a essa bancada. Para cima, meu amigo. Para cima. Vamos fazer umas perguntinhas para ele agora? Eu já quero saber em que região que estão os empreendimentos da Vivast, boa, se a gente boa. pode escolher. A gente tem grande audiência, graças ao bom Deus, essa audiência qualificada no interior. Verdade. Que nos assistem agora. Explica pra gente até o perfil de cada região para fazer o investimento da forma que faz sentido para cada um. E com tranquilidade e garantia da Vivart, né? Boa. Beleza, vamos lá. O primeiro empreendimento nosso já vai ser entregue agora, no próximo mês. Nós ficamos aqui nessa região, logo na entrada de Cuiabá, pela República do Líbano. Recebe todo o fluxo das pessoas que vêm do interior ali, pela Helder Cândia, pela Emanuel Pinheiro. É uma região muito estratégica, porque está a 4,7 quilômetros do centro político administrativo. Boa. Né? Ali nós temos um movimento de pessoas que vêm todos os dias de fora para resolver alguma coisa ali. Cefaz, Tribunal de Justiça, 3J, enfim. Né? E ali na Emanuel Pinheiro, o Parque Novo Mato Grosso, que está aí em obras aceleradas. Então vai gerar uma demanda muito grande para aquela região. Esse empreendimento ele vai ser um sucesso de retorno para os investidores, pensando nesse público que está chegando em Cuiabá. E aí depois nós temos um empreendimento na região do Bosque da Saúde, em frente ao Hospital São Mateus. Né? Recentemente nós lançamos um outro empreendimento no Jardim das Américas, em frente ao supermercado Big Lar. Bairro Jardim das Américas dispensa comentário, né? Um dos bairros hoje com maior infraestrutura de serviços, gastronomia, né? Então atende muito bem as pessoas, principalmente que vêm de fora de Cuiabá, que depois de um dia de trabalho quer curtir ali um bom restaurante, tomar um chopp, comer uma carne legal, uma comida japonesa. E agora, para esse ano, a gente tem um novo lançamento aqui na região da Miguel Sutil, ali, próximo ao rotatório do Santa Rosa. Uau. Tá? Então, são localizações extremamente comerciais para o nosso modelo de negócio, que são imóveis compactos para alocação de curta, média e longa temporada. Investimento, Mário? Nossa, bom, chegaram né? com tudo. Pensando aí, o que faz mais sentido para você? Qual a região? E olha, é importante a gente falar, São opções, né? não é, Barreto, Leonardo? Quem está ouvindo agora e que tem pesquisado, eu imagino que você dá print, salve essas informações, conversa com especialistas, sana as dúvidas e não deixa passar esse time, porque vem numa crescente muito grande, é uma tendência e tem gente que fica assim, você falou de 3 encontros para fechar, mas que fica postergando, deixando para depois, esperando, mas será mais confirmação? Não tem que esperar mais nada, mais confirmação do mercado nenhuma. Agora é o momento de investir. Agora é agora. Agora é agora. E eu tenho que agradecer a minha equipe, que inclusive está nos assistindo, mandaram foto aqui para mim. Quero ver, cadê? Deixa eu ver se a gente ficou bem nessa foto. Senão a gente vai fazer a pose aqui. Vamos fazer de novo para essa equipe. Tanto para esse momento, tem que avisar. Exatamente. Como diz mamãe, para bater um retrato. Desligaram a televisão lá. Olha aí. Ei, como é que é o nome da turma? Um abraço. Cara, equipe Vivart. Equipe Vivart, Maravilhosos. Vivart, tá? Então, aqui estamos bem, né, Barreto? Nós temos os especialistas, que são os corretores. Nós temos uma outra parte, que são os trainees, que a gente conversou, que é aquela galera que entra com o intuito de ser um corretor, de ser um especialista, e vai passar por um período de treinamento. E alguns profissionais já se tornaram também SDR. Né? Então já avançou isso, eles já avançaram do programa trainee e entendemos também o perfil desse profissional, que a parte de prospecção é algo mais forte nesse momento do que a parte em si de atendimento, relacionamento. Perfeito. Tá? Então a nossa equipe está participando hoje aí da nossa entrevista. Coisa boa. Um abraço para todo mundo lá. E é legal, Marcelo, sabe que legal? Que apesar hoje o nosso entrevistado vir aqui também falar um pouco de como a gente faz esses pormenores para poder fazer um bom investimento em imóveis, ou para morar, ou para ter uma rentabilidade,
ele também traz um pouquinho dos segredos aí dos times de alta performance em vendas, né? A gente quer saber, afinal de contas, o Léo, como a gente já até apresentou, ele é gerente de vendas do Grupo Vivarte, já foi gestor também de outras empresas e traz um pouquinho dessa expertise, né, do dia a dia, porque quando a gente fala com todo respeito aos setores da sua empresa, o caro dileto ouvinte que nos ouve agora, né, se não vender... Não adianta. Olha, propósito é muito importante. Nós falamos de propósito muito, né, Léo? Exatamente. Propósito, Marcela, é muito importante. Agora, propósito sem venda também vai morrer na praia o propósito. Vai morrer na praia. Me desculpa. Ai, mas Márcio, propósito... Eu respeito o seu propósito, eu tenho o meu propósito, mas, Carlos, se a gente não vender, o propósito morre na praia. Márcio, falando um pouquinho mais do que você está trazendo, às vezes a gente coloca um pensamento, né, um olhar, e de repente a pessoa ela não leva muito a sério. Eu ouvindo um podcast do Flávio Augusto, e ele falando sobre o operacional. E aí eu vou trazer essa conexão com o que aconteceu dentro da empresa que hoje eu sou gestor, aonde ele fala que sim, que o dono da empresa ele tem que estar no operacional. Boa. Né? Ele traz aí referência do Mark Zuckerberg, ele traz referência de grandes empresários que continuam no operacional. E aí ele dá o exemplo daquele pequeno empresário que ele tem alguns anos de empresa, ele fala, hoje eu não toco mais o operacional. O que quero trazer com isso? Que eu acho sim que o dono da empresa, por mais que tenha um gerente comercial, ele tem que estar ao lado desse cara, acompanhando passo a passo. Assim. E é dia a dia. E é o que acontece na nossa empresa. Muito bom. Criar junto as estratégias, cobrar o resultado dessas estratégias, desse plano de ação. E eu sinto muito que, às vezes, o empresário ele sai do foco do operacional, né, e ele quer que, de repente, o time toque sozinho. Cara, e você, como gestor, tendo ali ao seu lado o dono da empresa, para mim faz total sentido. Legal. Né? Eu falei agora há pouco que nós crescemos, se não me falha a memória, tá? De 2022 para cá, 1.300%. Valor de venda, que a gente no mercado imobiliário nós chamamos de VGV. Perfeito. Tá? Nós saímos no primeiro ano, se não me engano, com 20 milhões, passamos para 30. No ano passado a gente bateu 100 milhões de VGV, são 100 milhões de venda. Isso para uma empresa jovem é muita coisa. Verdade. Mas isso se deu o quê? O trabalho comercial, junto com a equipe de marketing, só com uma proximidade muito grande com o olhar do dono da empresa para o comercial. Muito legal. Então, o primeiro segredo que a gente traz aí dos times de alta performance em vendas, você já declarou aqui. Anota aí, gente, que isso é muito sério. É o olhar do dono, é a presença do dono no operacional. Ainda que talvez ele não faça força maior, né? Com certeza. Tem ali o gerente, tem, né, o diretor, tudo mais, mas com certeza tem que estar presente. Tem que estar presente. Legal. Vamos para a segunda etapa aqui. Vamos querer entender um pouco mais. Na sua concepção, na sua expertise, dentro do próprio mercado que você atua agora há mais tempo, qual seria a característica mais importante ali para um vendedor, um executivo de vendas do seu time? Então vamos lá. Eu trouxe o dono da empresa. O dono da empresa vai trazer o que para o gestor? A cultura da empresa. Boa. E essa cultura da empresa você não faz de um dia para o outro. Sem dúvida. Isso é implementado com processos no dia a dia, né? Que é aquele assunto que a gente falou da alta performance. Isso você não vai conseguir de um dia para o outro. Perfeito. Tá? Isso é um trabalho contínuo todos os dias. Atrelado a isso, eu acredito muito que nós precisamos ter ferramenta de trabalho. Né? Então eu preciso ter um bom CRM, eu preciso ter um bom BI. Né? Hoje lá na empresa a gente tem a parte da geração de lead conectado direto com o nosso CRM. Então quando o cliente está lá no Instagram, ele clica, isso já gera um card dentro do nosso CRM, já bipa lá pro corretor para ele já ser atendido na hora. Tecnologia, né, Léo? Tecnologia. Nós temos uma ferramenta de ligação automática, onde eu consigo otimizar o tempo daquela pessoa que está fazendo uma prospecção, né? Ou do próprio corretor. Por quê? Porque hoje as pessoas estão muito voltadas ao WhatsApp. Quando eu trabalho com o WhatsApp, eu fico na mão e no tempo do cliente. E eu quero acelerar esse processo. E eu acredito sim que a ferramenta da ligação ainda dá um retorno muito bom para a equipe comercial. Só que se eu for ligar hoje manualmente no telefone, cara, eu vou ficar o dia inteiro digitando aqui, vou falar com 3 pessoas. Verdade. Quando eu jogo isso aí para uma discadora, meu amigo, eu falo com 80, 100 pessoas no dia. O jogo muda, né? O jogo muda. Legal. Entendeu? Léo, eu gostei muito quando você trouxe a participação, quando eu perguntei sobre o vendedor,
quais seriam as características, você me traz a cultura, me traz o líder mais uma vez. Cultura essa que se estende por todo o time. Obviamente, o gestor, você também vai ter essa cultura. E a gente vai entender sobre quem é esse líder e qual é essa cultura. Ou seja, eu costumo dizer que cultura não é o que está na parede, mas é como as pessoas agem ali dentro. Então vamos falar ali do caráter, né? O caráter deve ser uma premissa em toda empresa, né? Então a gente pega ali numa contratação, costuma-se dizer que se você não sabe algo, eu te treino. Agora, se você não tem caráter, filho, não tem jeito, né? Então, quando a gente pega uma listagem ali do que é a cultura da empresa, né? Quais são os valores que a empresa preza, né? E a gente percebe isso até no dia... Sabe que até que na ponta, como consumidor, quando a gente recebe um contato da empresa, a gente percebe esse respeito. Já tem outras empresas que ligam para você e ligam para você de novo. Não vou aqui citar nomes, mas ligam. Eu já falei com você. Parece que não há um respeito. Então, para mim, isso me está atrelado à cultura. Porque eu sou um cliente ou um potencial cliente e toda hora está me ligando, todo mundo está me ligando em nome daquela empresa, entende? Entendo. Eu acho que isso também faz parte de uma cultura, né? Faz parte. Isso aí, Márcio, a gente tenta, dentro do nosso CRM, trabalhar de uma forma... Pode acontecer, às vezes, de uma ligação de 2 profissionais para o mesmo cliente. Isso pode acontecer, tá? A gente tenta ao máximo, com as ferramentas que nós temos, blindar a isso. Quando o cliente falar que não quer mais receber a sua ligação, existe um lugarzinho lá no nosso CRM, venda perdida, cliente não quer mais receber ligação. Boa. Eu não toco mais naquilo ali, tá? E que é salutar, né? Porque, entenda, você que vende, você que insiste numa venda, o Léo falou que uma coisa, cara, é uma prática incrível. Aceite o não do seu cliente também no dado momento, né? Mas o sim, né? ele está atrás de vários nãos, né? Sem dúvida. Não, e também, mas o não propriamente dito, né? Encerrar um processo de vendas com aquele cliente lhe poupa, primeiro, respeito ao cliente, lhe poupa tempo e energia para você dedicar para outro cliente. Exatamente. E as pessoas ficam presas às vezes, não, eu vou porque eu sou persistente. É falta de processo. E aqui a gente acaba vendo mais um exemplo. Que legal, Léo, você trazer isso para a roda. Porque realmente, até nos e-mails, né, de e-mail marketing, tem lá. Não quero mais receber esse e-mail. Da mesma forma tem que ser. E se, como você falou, se chocou o mesmo cliente ali, tudo bem. O cliente falou, ele vai ser atendido, porque há um respeito. Está dentro da cultura, né, Léo? Sim, exatamente. Hoje, através dos anúncios digitais, a gente gera uma demanda muito grande de pessoas interessadas, pessoas que clicam nos anúncios, né? No mês passado, se não me engano, nós geramos, acho que 800 leads dentro da... Quem levantou a mão, né? Aí já não é cold call, não é ligação fria, não, né? Não é ligação fria, né? E lá... Mas o que eu quero trazer? Olha que interessante. Essa pessoa clica em um anúncio, significa que essa pessoa tem um mínimo de interesse. O mínimo Quando ela entra para o nosso CRM, ela tem ali a primeira etapa, que é o pré-atendimento. Ainda não falei com ela. Então, eu vou trabalhando tentativas. Mesmo aquela pessoa que clicou no anúncio, é difícil. Ela é corrida, ela tem responsabilidade, ela tem interesse, mas às vezes você não vai ligar e não vai mandar mensagem no horário que ela está disposta, né? Então existe todo um processo onde tem várias tentativas e várias frases de contato com essa pessoa para você qualificar ela, se ela vai avançar no seu funil ou se você vai perder ela. Seja por não ter interesse, cliquei errado, achei caro, ou simplesmente porque você tentou várias vezes o contato com ela, né? Existem alguns estudos aí, que até com 7, 8 tentativas, você consegue ter o resultado com lead. Eu trabalho um pouquinho diferente lá, foi uma opção minha. Nós trabalhamos com 5 tentativas. Legal. Com 5 tentativas, eu não tive contato com essa pessoa, nós perdemos ela dentro do nosso CRM, só que em algum momento eu vou voltar nela. Perfeito. Uma repescagem, alguma outra campanha, algum outro lançamento, marca, né? a gente vai voltar ao contato com essa pessoa. É muito incrível isso, Marcela, porque quando a gente, inclusive até a gente mesmo já teve nessa situação, no calor do momento, você vê uma campanha, uma propaganda, você clica, né? Só que aí entra também o tempo de resposta, né, Léo? Se você recebe um retorno imediato, você está quente para aquela situação, né? Passou 1, 2, 3, dependendo, tem empresa que liga para gente depois de, sei lá, um mês. Tudo bem, tá com alta demanda, a gente entende, mas, pô, dificilmente você tem que voltar o teu raciocínio naquele final de semana, aquele feriado de 21 de abril para você... Né? Então, é muito legal isso aí, ter esse já esfriou, né? Hoje nós já estamos estudando também, Marcelo, a gente está estudando algumas questões de IA
para esse pré-atendimento, porque às vezes o cliente ele entra 3 horas da manhã. Tem isso, né? 3 horas da manhã lá, dia de domingo, o cara já trabalhou a semana inteira, tá cansado, enfim. Então a gente tá buscando alguma ferramenta para o mercado. Pra vocês, viu? Legal, tá? Que vai conectar com essa pessoa, pelo menos as primeiras perguntas, qualificar essa pessoa, para a gente poder reverter mais, né? Converter mais esses leads que entram em horários diferentes. Isso muda o jogo, cara. Não adianta. Você trouxe também a tecnologia nos seus processos aí. Inclusive, parabéns. Quem não entendeu, gente, entendam. A IA não vai roubar lugar de ninguém. Agora, quem não tiver utilizando a inteligência artificial vai perder espaço, sim. Aí é diferente. Sim. Ela agrega valor para nossa vida. Ela acrescenta, sabe, Marcelo? Mas precisa estar sintonizado, conectado e dominando essa ferramenta sem desvalorizar o conhecimento, a natureza humana. Justo. Eu preciso fazer um alerta aos meus companheiros de bancada hoje que o tempo está acabando. Eu estava começando a me empolgar aqui com o Jair, perguntando assim, me conta como é que você faz nessas 5 minutos. Dá tempo de perguntar? Dá tempo de perguntar essa, Marcelo? Se ele responder em 1 minuto, dá. Será que ele consegue? Vai responder. Vou ser rápido aqui na pergunta. Quando essas tentativas aí, né? Quais são os processos que você utiliza normalmente? O tom da voz, manda uma mensagem de voz, é escrita, como é que vocês fazem? Sempre o contato com o cliente é ligação e mensagem. Primeiro ligação. Não atendeu, eu mando uma mensagem. De voz ou texto? Eu mando de texto. Na terceira, quarta mensagem, eu autorizo, oriento para o corretor. Se ele quiser diversificar, ele manda uma mensagem, tá? E toda mensagem que eu mando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ela sempre conecta com a última anterior. Perfeito. Olá, senhor João, tudo bom? Vi aqui na nossa conversa, enviei uma mensagem anterior para o senhor, referente, exatamente, muito bom. Referente ao empreendimento que o senhor teve interesse. Qual que é o melhor horário para conversarmos? Aí na próxima, senhor João, vi que o senhor não respondeu a nossa mensagem, provavelmente deve estar corrido por aí. Boa. Eu te entendo. Boa. Teria algum horário específico que a gente possa falar referente a esse empreendimento ou referente à sua necessidade? Então essas mensagens, ela conecta uma com outra. Se dentro de 5 mensagens, onde tem a ligação que eu falei para você, então nós estamos falando de 10 contatos. Bastante, né? Tá? É uma ligação, mensagem, são 2 contatos. Se o cliente não respondeu, eu perco ele em tentativas esgotadas. Boa, muito bom. Leonardo, obrigada pela companhia. Infelizmente não há tempo para mais nada. Agradecer, leve o nosso carinho ao seu timaço e com certeza a gente tem assunto para muitos faleiros e você vai voltar aqui muitas vezes nessa bancada. Obrigada, gente, viu? Obrigado pela oportunidade. Estou aberto aí a novos convites. Adoro bater papo sobre isso, aprendo bastante e a gente compartilha um pouquinho do conhecimento que nós temos. Obrigado mesmo. Barreto, meu amigo, é a hora da Marcela, despedida. obrigado, Marcela, por mais um dia aqui especial nessa semana. Até a próxima terça-feira com mais CBN Vendas e Negócios, né? Que assim seja. Amém. O seu arroba, Márcio Barreto? Márcio_Barreto. Tá lá. Ele tem o underline mais charmoso de Mato Grosso. O Léo, fala o seu. Léo, o seu. Leonardo Uguenei, que é meu sobrenome. É um pouquinho diferente. Hugueney. E da Vivarte? G-Vivarte. Então, só colocar Grupo Vivarte, G-Vivarte, você encontra na internet. Mandar um beijo a Camila Piacente, nossa colega, que tá lá na Miguel Sutil.